Meu nome é Ana Vitória Cavalcante, sob a orientação do professor Márcio Aranha, pesquisei sobre a análise das variáveis jurídicas da Ásia Oriental sobre fluxo de dados pessoais e seus limites sob o enfoque comparado do modelo TELIX. Esta pesquisa analisa as variáveis institucionais de proteção de dados pessoais presentes nas leis de diferentes países. Quanto ao tema, o Brasil promulgou em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse projeto de pesquisa se propõe a avaliar o conteúdo de leis de dados de Hong Kong, do Japão e da Coreia do Sul pela ótica do modelo TELIX. Esse modelo visa melhor especificar as variáveis institucionais que constituem os conceitos jurídicos presentes em diferentes estruturas legais, no intuito de aprofundar e aumentar a utilidade das informações extraídas a partir da confrontação de suas semelhanças e diferenças. As variáveis institucionais utilizadas atomizam as estruturas jurídicas referentes à matéria de proteção de dados em 6 formas institucionais, divididas em 28 instituições legais, conforme a tabela, e após em outros 51 subtipos de instituições legais. A Lei de Proteção de Dados de Hong Kong se chama Portaria sobre Proteção e Privacidade de Dados. Já em território japonês existe a Lei sobre a Proteção de Informações Pessoais do Japão. A Coreia do Sul, por sua vez, promulgou em 2011 a Lei de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul. A pesquisa analisou essas leis quanto à presença ou ausência de cada um dos 51 subtipos de instituições legais. No entanto, nesse momento, destacaremos as mais relevantes conforme a tabela. Observa-se que os 3 países apresentam autoridade de proteção de dados pessoais autônoma e independente. Em Hong Kong se estabeleceu a figura do Comissário de Privacidade para Dados Pessoais e no Japão e na Coreia do Sul da Comissão de Proteção de Informações Pessoais. Quanto aos direitos de proteção de dados, todas as leis oferecem o direito de ser informado, de acesso à retificação e à revogação. Somente em Hong Kong se fala em direito ao esquecimento e somente no Japão e na Coreia do Sul se fala em direito à limitação do tratamento de dados e em direito ao bloqueio ou restrição do processamento. Além disso, apenas em Hong Kong e na Coreia do Sul se elenca rol de limitações à aplicação do direito de proteção de dados pessoais. Por fim, nenhum dos 3 arcabouços jurídicos há o direito à portabilidade de dados. Prosseguindo na análise, tanto a lei do Japão quanto da Coreia do Sul especificam de que maneira deve ocorrer o tratamento de dados pessoais que sejam sensíveis. Em Hong Kong, no entanto, não existe orientação específica para esse tipo de dado. Já em relação ao fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais, todas as leis exigem, em regra, a coleta do consentimento do titular para tal. Quanto às hipóteses de transferência internacional de dados pessoais, chama a atenção o fato de que a lei de Hong Kong não estabelece critérios para esse tipo de processamento, tendo em vista ainda não estar em vigor a seção 33, que trata do assunto. A lei coreana, por sua vez, menciona somente o consentimento do titular como hipótese autorizativa para transferências internacionais de dados. Já o Japão tem a legislação mais abrangente por prever transferência de dados pessoais a terceiro no estrangeiro, em decorrência de todas as hipóteses elencadas. Quanto às obrigações do controlador, nos 3 países se exige que essa figura garanta a segurança dos dados, mas somente em Hong Kong não se exige que o controlador notifique violações de dados que possam ter ocorrido. Por fim, também somente em Hong Kong não se orienta a adoção de mecanismos de governança e de prestação de contas por parte daqueles responsáveis por manejar dados pessoais. Ao fim, pode-se constatar que o modelo TELIX é adequado ao estudo comparado de diferentes arcabouços jurídicos por possibilitar a análise do nível de proteção de dados pessoais presente nas leis. Nesse sentido, Hong Kong foi o país que apresentou o sistema normativo menos protetivo devido à ausência de algumas variáveis institucionais importantes, como o conceito de dados sensíveis, critérios para transferências internacionais de dados e a exigência de se notificar a violação de dados que venha a ocorrer. Além disso, o direito ao cancelamento poderia ser mais abrangente em suas hipóteses de aplicação. Ainda assim, como ponto positivo, o país estabelece uma autoridade de proteção de dados independente. Já o Japão e a Coreia do Sul apresentam um arcabouço jurídico com bom nível de proteção de dados, tendo em vista a presença de diversas variáveis institucionais relevantes. Entre elas está o estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados independente, a indicação de quais sejam os dados considerados sensíveis e a apresentação das hipóteses de transferência internacional de dados e a obrigação de o controlador notificar violações de dados. Concluída a apresentação, gostaria de agradecer ao Grupo de Estudos em Direito às Telecomunicações da Faculdade da UNB e ao PROIC pela oportunidade de realizar essa pesquisa a nível de iniciação científica.